Hare Krishna, bom dia, bem-vindos para uma aula do Bhagavatam. Então, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Srila Prabhupada aqui. Então, vamos ler hoje do Srimad Bhagavatam, do primeiro canto, primeiro capítulo, verso número 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhurini bhuri karmani Shrotavyani vibhagashaha Atastadhotrayat saram Samudritya manishaya Bhuri badraya bhutanam Inatmasu prasidati. Bhuri, multifárias. Bhuri, muitos. Karmani, deveres. Shrotavyani, ser aprendidos. Vibhagashaha, pelas divisões do tema. Ataha, portanto, sadho, ó sábio. Atra, aqui, yat, tudo o que saram, essência, samudritya, por seleção, manishaya, o que consideras melhor, bruhi, por favor, dize-nos, bhadraya, para o bem de Bhutanam, os seres vivos, Yena, através do que? Atma, o eu, suprasidati, se satisfaça plenamente. Tradução e
comentário por Swami Agastya Srila Prabhupada. Tradução: há muitas variedades de escrituras e em todas elas há muitos deveres prescritos que podem ser apreendidos somente após muitos anos de estudos de várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas estas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Significado por Srila Prabhupada. O Atma, ou o Eu, é distinto da matéria e dos elementos materiais. Ele é de constituição espiritual e, por conseguinte, nunca se satisfaz com nenhuma soma de planos materiais. Todas as escrituras e instruções espirituais são destinadas à satisfação deste Eu, ou Atma. Há muitas variedades de abordagens recomendadas a diferentes tipos de seres vivos em tempos e lugares diferentes. Consequentemente, são inumeráveis as escrituras reveladas. Há diferentes métodos e deveres prescritos que se recomendam nessas várias escrituras, levando em consideração a condição caída das pessoas em geral nesta era de Kali. Os sábios de Naimisharanya sugeriram que Sri Suta Goswami relatasse a essência de todas essas escrituras. Porque nesta era não é possível que as almas caídas entendam e se submetam a todas as lições de todas essas várias escrituras em um sistema de Varna e Ashrama. A sociedade Varna e Ashram era considerada a melhor instituição para elevar o ser humano à plataforma espiritual. Mas devido a Kali Yuga, não é possível executar as regras e regulações de tais instituições. Tampouco é possível que as pessoas em geral rompam completamente relações com suas famílias, como a instituição Varnashrama prescreve. Toda a atmosfera está sobrecarregada de oposição. Considerando isso, pode-se ver que a emancipação espiritual para o homem comum nessa era é muito difícil. A razão pela qual os sábios apresentaram esta questão a Suta Goswami será explicada nos versos seguintes. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Dirvishesha Shunyavadi Astatya Desatarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Shwa Padantikam.
Espera um minutinho, pessoal. Hare Krishna. Tá, então apenas houve um pequeno tempo aqui, mas vamos continuar nossa aula, tá? Então, pessoal, este verso do Srimad Bhagavatam, ele é um verso muito interessante, porque ele faz uma explicação de por que é que o conhecimento védico é tão vasto. Entende? Na verdade, este ponto já foi discutido quando Narada Muni conversa com Vyasadeva, e também Vyasadeva estava também passando por um momento de insatisfação existencial. Ele tinha escrito tantas literaturas védicas, diferentes versões da literatura védica, mas ainda assim ele estava assim insatisfeito, e portanto o seu guru, o seu mestre Narada Muni, disse para que ele escrevesse a essência de tudo aquilo que ele tinha dito em todos os Puranas, todos os Vedas, Upanishads, Mahabharata, todas as diferentes de literatura, que mesmo Mahabharata, que tinha sido a última obra dele, que ele pudesse compilar a essência disso. Isso é o Bhagavatam. Então aqui também os sábios de Naimisharanya, eles estão se dirigindo a Sutta Goswami. Ele está, como dizendo, ele está dizendo que a era de Kali Yuga tinha vindo, não? E ele poderia, dentro desse contexto desta era de Kali Yuga, o verso da aula passada já tinha explicado aqui claramente que Kali Yuga, então esta era de Kali Yuga, as pessoas não são pessoas de primeiro nível, não, elas são muito desafortunadas, como está dito, né? Elas são têm a vida curta, elas são assim, pessoas muito conflitosas, briguentas, tá? Elas são preguiçosas, desorientadas, elas não são muito afortunadas, azarentas, né, por assim dizer. Então sempre perturbadas. Então, tendo em vista essa condição de Kali Yuga, e este verso de hoje, no significado do Srila Prabhupada, está dizendo que nesta era de Kali Yuga, o sistema védico, especialmente o sistema chamado de Varna Ashrama, a divisão da sociedade, de acordo com as divisões sociais e de trabalho, e mesmo dentro da instituição da família, que seria o sistema de ashram, é muito difícil de ser seguido. Porque a literatura védica, ela tem várias seções. E essas diferentes seções são destinadas às pessoas nos seus diferentes níveis de avanço espiritual em que elas estão. Tá? Então, por isso a primeira parte é chamada Karma Kanda. Então, existe uma parte da literatura védica chamada Karma Kanda, que está relacionado com a primeira literatura védica revelada, que chama de Srutis, entende? Ou seja, os hinos védicos que descrevem toda a revelação que originalmente o Senhor Brahma recebeu, entende? E ele é assim como já regimentado ou organizado em literaturas como os Brahmanas, que nos dão os diferentes rituais védicos, e os itihasas, que também são considerados orientações para rituais védicos dentro de um contexto mais dos sábios nas florestas. Aranyak significa aquilo que foi falado na floresta. E depois também os Upanishads, que nos dão um conhecimento sobre a realidade última, que é conhecido como Vedanta, a conclusão. Por isso que o conhecimento de Vedanta é uma sistematização desse conhecimento esotérico, esse conhecimento filosófico, esse conhecimento místico que é apresentado nos Upanishads.
Tá? Então, aí, nessa sessão, se prescreve o sistema de Varnashana também. Existem várias literaturas suplementares. Por isso que Srila Prabhupada, muitas vezes, ele explica que a consciência de Krishna é Varnashana. Entende? Porque dentro do sistema de Varnashana, o ser humano ele pode assim, cumprir com um dos deveres perante este universo. Porque é dito dentro do sistema de Karma Kanda, né, que quando a pessoa nasce neste mundo, ela está em dívida. E nós estamos em dívidas com a sociedade, com os seres vivos, com os antepassados, com os mestres e com os semideuses. Na verdade, então esses são os Panchadhyaya, são os sacrifícios que nós temos que fazer para os deuses, porque eles estão controlando, permitindo que nós possamos viver neste mundo da melhor maneira, com saúde, com consciência, e portanto nós temos que executar Jagya, sacrifícios védicos. Geralmente os sacrifícios védicos, eles têm como fim último o Senhor Vishnu, Jagavai Vishnu, mas eles são executados dentro do sistema de Karma Kanda, primeiramente através dos Devatas, dos Devas, os semideuses, que representam a forma universal, diferentes membros, diferentes partes da forma universal do Senhor Supremo. E, portanto, por isso o primeiro sacrifício nós temos que satisfazer os Devatas, os Devas. Entende? E claro, que aquelas pessoas que podem adorar diretamente o Parameshvara, o Senhor dos Devas, o Senhor deles, que é o destinatário último do sacrifício, e é que ele concede todo o resultado do sacrifício, ele não precisa adorar os semideuses diretamente. Krishna diz, mesmo aqueles que adoram os semideuses, eles não estão agindo da maneira certa, mas eles estão me adorando ainda assim, de qualquer forma, indiretamente. Então esse é o primeiro sacrifício. Depois nós temos sacrifícios com os Vedas, com os mestres. O conhecimento é nos dado, então nós temos a obrigação de estudar os Vedas para pagar essa dívida. Depois nós temos dívida também com os antepassados. Nós temos que cuidar, ter respeito à instituição da família, os pais, antepassados, essa verdadeira respeito. E mesmo quando eles assim nos deixam, nós temos que ainda lembrar, fazer os rituais dos antepassados. E depois nós também temos dívida com todos os seres vivos, a natureza, os bhutas, os seres vivos. Temos que proteger a natureza, temos que proteger os animais, temos que... essa é a implicação assim, ambientalista dos Vedas, esta dívida ambiental que nós temos, que é chamado Bhuta Jagya, sacrifício aos seres vivos que compõem essa natureza. E depois nós temos também a Titi Varga, ou seja, Manusha Varga, a Manusha Jagya, ou Titi Jagya, dívida com a sociedade humana. Essa dívida com a sociedade humana nós temos que pagar assim, tratando bem a todos os seres humanos, os hóspedes que chegam à nossa casa, e principalmente seguindo o sistema de Varna e Ashram. Então, dessa forma, essa sessão de Karma Kanda permite que a pessoa possa gradualmente, de qualquer nível, mesmo os níveis, porque a vida humana começa quando você aceita o Dharma. Enquanto nós ainda não aceitamos o Dharma, nós não podemos ser considerados seres humanos ainda. Haranidra Bhaya Maitanta Shamanam Etat Pashubi Narana. Que no que diz respeito a comer, dormir, defender-nos e fazer sexo, nós somos iguais aos animais. Não, mas os seres humanos são inteligentes. Mas os animais também são inteligentes. Quem tem animais domésticos, ou mesmo quem conhece alguns outros animais, o elefante, por exemplo, o golfinho, são animais extremamente inteligentes. Mesmo os gatos são inteligentes, eles são. Mas só que os animais utilizam a inteligência para comer, dormir, defender-se e fazer sexo. Então o ser humano que também vai utilizar a sua inteligência sofisticada para fazer isso, de uma forma sofisticada, ele não é diferente do animal. Então, o que vai fazer o ser humano ser distinto do animal é quando ele aceita e vive consciente do Dharma, das leis do Krishna, cria esse mundo material. E
portanto, a norma do mundo material é o Dharma. Então, por isso que o princípio básico, o primeiro caminho da autorrealização, o primeiro caminho da religiosidade que marca o início da vida humana é quando o ser humano se torna religioso. Ele começa a viver. Então, se nós fazemos um estudo comparado de todas as religiões, podemos ver que as religiões básicas, todas começam com isso, viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com o Tao, viver no Dharma, viver em harmonia com as forças da natureza. Podemos ver isso encontrado em todas as religiões. Mas nós temos que entender que isso é o começo da vida humana, mas a vida humana ela tem que se aperfeiçoar. E até mesmo este assim chamado Dharma temporário, que é meramente uma condição assim, inteligente, e nós podemos viver da melhor maneira dentro desse mundo material, mas como esse mundo material é Dukkhalayam Ashashvatam, esse mundo material temporário, ele é miserável, mesmo este assim chamado Dharma tem que ser abandonado. Por isso que o conhecimento espiritual, ele começa exatamente, indica a seção Jnanakanda, Atato Brahma Jigyasa. Então essa seção Tata Karmakanda, ela começa quando nós começamos a indagar sobre o real, sobre aquilo que é eterno, aquilo que é perene, porque tudo aquilo que é temporário não é o ser, não é o real, é o estar, é a condição ilusória deste mundo. Então por isso que Maya, não é que essas coisas que tem nesse mundo não existem, elas existem, mas elas existem em condições temporárias e, portanto, isso não condiz com a natureza do ser, que é a eternidade. Então a seção de Jnanakanda, ela vai procurar exatamente sobre isso. Então existe esse tipo de literatura, Karmakanda. E depois, como Krishna explica no Bhagavad Gita, superior aos karmis são os gyanis. Os gyanis, eles estão no posto superior. Mas superior aos gyanis, nós temos os yogis. Então aí nós temos a terceira divisão do Karmakanda. Geralmente, a parte Karmakanda está muito ligada a essa parte dos brahmanas e os mantras védicos, os rituais, em alguns samhitas, algum tipo de literaturas, entende? Alguns smritis que dão essa recomendação. E a parte de Jnanakanda é exatamente pelos Upanishads e seus comentários sobre os Upanishads, que é o Vedanta. Tá? Certamente, algumas pessoas consideram que Jnanakanda é para chegar ao impersonalismo, mas não. O conhecimento, ele necessariamente não tem que chegar à conclusão impessoal, porque a conclusão impessoal de que tudo é Deus, no sentido que tudo é Brahman, tudo é absoluto, ela é para fazer nós nos desapegarmos, nos livrarmos da ilusão que o sistema do Karmakanda explicado nos Vedas nos diz. Por isso Krishna explica no Bhagavad Gita. Os Vedas lidam com essa existência material. Por isso, Naistraigunya Bhavardhana, transcenda os Vedas. Esse ato de transcender os Vedas significa situar-se no conhecimento espiritual. E, portanto, Krishna, depois de lhe dar todo o conhecimento espiritual para Arjuna, não só o conhecimento propedêutico, preparatório espiritual, que seria que é Aham Brahmani, eu sou Brahman, ele também deu o conhecimento espiritual último, que é a natureza da alma como servo eterno de Krishna e a posição de Krishna como Bhagavan, como a suprema personalidade de Deus. Então, com esse conhecimento espiritual final, aí o Dharma tem que ser transcendido. E, portanto, aí nós encontramos dentro de literaturas védicas que explicam o Vedanta, que explicam esse aspecto metafísico dos Vedas, último, que você pode encontrar isso nos Puranas, entende? E também algum tipo de literatura chamada Ágamas. Os Ágamas também que são conhecidos às vezes como Tantras. Entende? Então existem 3 tipos de Ágamas. Ágamas Shaivas, que consideram que se preocupam com a adoração última de Shiva. Ágamas Shaktas, entende? Geralmente os que se preocupam com a adoração da natureza material, entende?
deusa Shakti, a Devi, e os Agamas Vaishnavas, que se preocupa então, tanto os Agamas Vaishnavas como os Puranas. Também os Puranas se classificam em 3 categorias: rajásicos, tamásicos e sátvicos. Então, os Puranas rajásicos, eles adoram geralmente o seu Shiva. Os tamásicos, eles adoram exatamente a deusa, a Shakti também, a natureza material, o tamásico. E o sátrico adora o seu Vishnu. Então, essas literaturas nos dão essa conclusão. Mas dentre esses Puranas, que explicam o conhecimento védico de alguma forma, baseado no status de nós estarmos condicionados. Por isso que os Puranas lidam com os gunas e mais para lidar com as pessoas que estão influenciadas pelos gunas, para que elas possam chegar na conclusão última. Então, dentre esses Puranas, o Purana imaculado, o Purana mais importante, aquele Purana que não fica ali rodando nos detalhes, mas vai na causa última, vai no objetivo último. Então esse Purana é exatamente o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é a essência, é a nata do conhecimento. Por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele considera que a conclusão de todo o conhecimento espiritual dos Vedas, que é o Vedanta, é explicado em detalhes no Srimad Bhagavatam. Portanto, apesar de Chaitanya Mahaprabhu ter estabelecido esta nossa Sampradaya, Gaudiya Vaishnava, essa Sampradaya Vaishnava Gaudiya, ele não se preocupou em fazer um comentário sobre os Upanishads e Vedanta, porque ele já considerava que o Srimad Bhagavatam é esse comentário natural. Então, da mesma forma como esse conhecimento foi assim feito, tanto por Vyasadeva escrevendo o Srimad Bhagavatam para fazer a essência de todo o conhecimento, os sábios aqui também estão fazendo essa mesma coisa, estão pedindo a Achyuta Goswami. Poxa vida, existem tantas escrituras, poxa vida, a gente se perde, tantos livros. E mesmo nessas escrituras, cada uma delas estabelece diferentes deveres, diferentes dharmas, dentro da categoria de karma, para você se harmonizar com o dharma, da categoria de jnana, para você ter um conhecimento, rituais de discriminação filosófica, para você entender o real, ou mesmo sistema de yoga, meditação, porque a meditação, ela vem dentro de uma terceira divisão, como Krishna diz no Bhagavad Gita. Superior aos karmis são os gyanis, superior aos gyanis são os yogis. Então, o Pasanakanda é a seção yógica dos Vedas. Aquela seção que nos leva a meditar na causa última. Apesar desse sistema de yoga ser utilizado pelos gyanis de uma forma impessoal, o sistema de yoga é um processo instrumental de purificar a consciência. Yogaschita Vritti Nirodha, como está dito por Patanjali no começo do seu Yoga Sutra. Yoga é tirar da mente todos os vrittis, todas as agitações causadas pelos kleshas, pelas misérias desse mundo material, especificamente são tudo causados pelos gunas, pelos modos da natureza material. Então a nossa mente, por meditar, por ser influenciada, por associar-se com os modos da natureza material, ela se enche de sanskara, de tendências a agir tamasicamente, ou rajasicamente, e leva. Então tudo isso na nossa consciência não impede que nós possamos meditar, impede que nós possamos ver, olhar para dentro, ter essa introspecção, de ver que sentado no nosso coração existe um ser. E este ser é Paramatma. E este ser é o Senhor Supremo, que está ali, esperando que nós possamos parar da nossa ansiedade de querer desfrutar os frutos doce e amargo dessa árvore do corpo material, do mundo material, e voltar dele para que ele possa
nos conduzir numa revoada, numa voada para o mundo espiritual. Para a máquina está ali, pronto para nos orientar. Então, portanto, aqueles que podem se qualificar para meditar no Senhor Supremo, ver o Senhor Supremo, o seu coração e presente em todos os atos, em todos os lugares, então aí nós entramos na posição chamada Upasana. A palavra Upasana é considerado meditação, mas também é considerado Bhakti, porque Shanta, raça, que é aquela raça de neutralidade, de ver Deus no coração, numa atitude de admiração, que é geralmente a tônica do sistema de meditação, é um dos estágios de Bhakti, é um estágio neutro. Então, portanto, essa parte Upasana Kanda, por isso que são os yogis, são superiores. Mas dentro desse sistema de Upasana, desse sistema de yoga, Krishna diz, Yoginanga Pisarve Sampas. Apesar dos yogis serem superiores aos gyanis, e, portanto, porque os gyanis são superiores aos karmis, os yogis também são superiores aos karmis. De todos os yogis, aqueles que podem meditar no Senhor Supremo, porque fizeram a sua lição de casa purificando a sua consciência, o Bhakta, o devoto. Aí, nesse sentido, nós vamos entrar na plataforma de Bhakti, não mais só como passa, no sentido de, por exemplo, existem algumas Sampradayas Vaishnavas, como a Ramanuja Sampradaya. Para eles, Bhakti é meditação. Mas dentro da nossa tradição Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti, Prabhupada traduziu Bhakti como serviço devocional. Então, a partir de Dasyarasa, Sakyarasa, saindo de Shanta apenas, ao serviço. E Prabhupada foi muito objetivo quando ele traduziu a palavra Bhakti como sendo serviço devocional. As pessoas geralmente traduzem Bhakti como devoção, mas não é devoção. Eu me lembro claramente quando eu estive na Índia, agora em 2013, fazendo pesquisa para o meu doutorado, né? Aí eu fiquei morando no templo de Delhi, né? Praticamente eu aluguei a casa do outro lado, eu estava no Delhi todo dia, né? Todos os programas espirituais. Aí eu dava aula às vezes e os devotos traduziam minha aula de inglês para o hindi. Aí eu lembro que eu estava falando exatamente sobre esse ponto, como Srila Prabhupada tinha traduzido Bhakti como sendo serviço devocional. Aí o devoto que estava traduzindo falou, eu falei, Prabhupada traduziu Bhakti como serviço devocional. Ele traduziu Prabhupada, blá blá blá, Bhakti. Eu falei, não, Prabhupada, Bhakti não Bhakti. Bhakti Seva. Prabhupada em hindi, Bhakti, serviço devocional é Bhakti Seva, não é só Bhakti. Então Prabhupada nos deu isso. Então por isso que o serviço devocional prático, a suprema personalidade de Deus, ele é a atividade espiritual mais elevada. Então, portanto, existe tantas escrituras védicas, mas aquelas que está dito aqui, elas dão várias atividades, vários deveres por escrito. Burini Buri Karmani, Buri Karma significa, Buri Karmani, muitas atividades. Aqui nesse sentido a palavra karma significa não apenas ações, não só como ação, mas significa deveres prescritos. A palavra karma pode ser traduzida como dever prescrito. Então existem vários deveres prescritos de acordo com o tipo de consciência que a pessoa está sendo guiada. Então as literaturas védicas, elas são muito complexas, e se nós queremos estudar toda a literatura védica, tem devotos que começam a fazer uma coleção de todos os livros para poder entender, ler tudo, vou entender primeiro os Vedas, vou entender os Vedas, Samaveda, Tarvaveda, mas na verdade a pessoa se perde. É muito, como está dito aqui, é necessário muitos anos, às vezes muitas vidas de estudo, para que você possa, assim, conseguir entender toda a natureza do conhecimento védico. Então, por isso, os sábios pedem a Sutta, ó sábio, por favor, Sadhu. Portanto, ó sábio,
Atra e a Sarang. Sara significa em sânscrito essência. Nos dá essência. Essa multidão de escrituras, essa quantidade de livros que tem. Às vezes, quando os irmãos pregam a literatura védica, são centenas, milhares, são muitos livros. Mas quem que leu todos eles? Uma vez eu perguntei, você leu todos esses livros? Você leu todos os Vedas, toda a literatura védica? Não, mas nós não precisamos ler toda a literatura. Esta é a misericórdia de Srila Prabhupada. Que ele, quando ele nos apresenta os Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavata, ele está nos trazendo a essência. O que acontece? O que aconteceu com o Prabhupada? O Prabhupada é aquela pessoa que você vai assistir um filme de horas e horas, ele chega ali e contou logo o fim do filme. Então, nós aprendemos logo o fim de todo esse filme, a essência, que é Krishna, que é as atividades da suprema personalidade de Deus. Os Puranas são classes de literaturas que tratam sobre vários temas. Então, Sarga, criação primária, Visarga, os Manvantaras, as diferentes criações dos dias de Brahma, as diferentes dinastias, o processo da destruição, o processo de conhecimento espiritual. E depois, por fim, tem a essência, o Sumumbum, que é explicado principalmente no 10º canto do Srimad Bhagavatam, essa essência. Então, portanto, os sábios queriam, por favor, dê a essência. Por quê? Para que eles querem isso? E nós temos que entender que estes eram sábios. Eles verdadeiros gyanis, pessoas assim que têm conhecimento espiritual. Eles não eram apenas digyashus. Os digyashus são aquele tipo de devotos que se aproximam de Deus, mas eles são só curiosos. O digyashu não é um gyani, ele não é um sábio. Ele é apenas curioso, porque ele não sabe o que ele quer, mas o sábio, ele tem conhecimento, ele sabe o que ele quer conhecer. Ele sabe, ele quer o conhecimento da realidade última. Ele quer o conhecimento do eterno. Porque isso, na verdade, é o que causa o bem-estar para todos os seres vivos. Nós podemos nos ocupar em muitas atividades filantrópicas para o bem-estar, dentro do sistema de Varnashram, cumprir com nossos deveres direitinho, voltando, assim, agindo de uma forma assim, religiosa para o benefício de todos. Mas nós podemos ficar rodando nisso, nascendo nesse mundo material, indo para o paraíso, voltando. Mas se nós entendemos que o fim último começa com autorrealização, entender que quem eu sou, como Chitramba, Jivera Sharupa Roy, Krishnera Niteras, que é a alma espiritual, a Jiva, ela é um servo eterno de Deus. Então, se eu entendo a minha natureza de espírito último e servo de Deus, é natural que eu tenha que compreender também sobre a natureza de Deus. Porque se a função da alma é estabelecer uma relação com Deus, ela precisa de conhecimento para estabelecer. Especialmente se essa relação é de amor. Entendeu? O amor implica conhecimento. Por isso que às vezes as pessoas pensam que amam. Não, elas estão apenas apaixonadas, elas estão apenas apegadas a outra. Mas ela não conhece aquela pessoa. Ela tem aquele sentimento, essa emoção básica. Porque essa emoção básica ela tem que ser trabalhada, através do conhecimento, através do trabalho, esse sentimento que é chamado em sânscrito de bhava, ele vai ter que ser cultivado para que se transforme em amor puro, que é tecnicamente chamado de bhakti rasa. Rasa significa aquela emoção que dá satisfação à alma. Então nós podemos ter várias emoções nesse mundo, mas não dá satisfação. Então quando nós podemos despertar esta relação com Deus, por conhecê-lo, aí nós alcançamos uma condição de bem-estar espiritual. Então os sábios eles estão preocupados nisso, em levar, mesmo apesar de haver alguns tipos de conhecimento filantrópico, algum conhecimento de guiana, de yoga na literatura védica, isso é para atrair as pessoas para os fins. Mas às vezes as pessoas ficam perdendo tempo naquilo que é para atrair e não dá aquilo que é para as pessoas se atraírem. Então é isso que os sábios estão pedindo, e é isso que Vyasadeva
faz em relação ao Srimad Bhagavatam. Explica as instruções últimas da Escritura. Qual é a meta das Escrituras? Para que tantas Escrituras? Para que tanto lero-lero? Para que tanta palavra? Para que tanto mantras? Para que tanto ritual? Para que tanto tudo isso? Qual o objetivo? Então, se tem um objetivo último, por favor, fale sobre isso. Exatamente é isso que o Srimad Bhagavatam vai começar agora a explicar sobre esses diferentes propostas do conhecimento védico. Então nós estamos chegando assim no fim da nossa aula, então eu vou deixar uns 15 minutinhos para que vocês possam fazer algumas perguntas, tá? Então eu vou dar uma olhada se aparecer alguma pergunta aqui, eu posso ir respondendo, senão vamos ver aqui. Então podem fazer perguntas a partir de agora, tá? Então só recapitulando este verso, não? Há muitas variedades de escritura e em todas elas há muitos deveres prescritos que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Essas divisões que eu falei, Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana, Yoga Kanda, ou seja, Bhakti Kanda. Então, existem várias dessas divisões. Portanto, sábios, resume, explica a essência, Sara, a essência de tudo isso, entende? Tá certo? E porque isso vai nos dar o bem-estar para as pessoas última, se nós podemos entender isso, tá? Vamos ver aqui, vamos ver se agora alguém fez uma pergunta, alguém colocou aqui o verso da aula. Então eu gostaria de agradecer a presença das pessoas na nossa aula, né? A Silvia, a Helena, a Kátia, Murijandas, Roberta Medeiros, a Sarveshwara, a Leide, a Harinata, Parabéns, Prabhu, que eu gostaria de agradecer pela oportunidade de dar essas aulas aqui nessa plataforma do Templo do Rio de Janeiro, tá? Daniele também está aí assistindo, Sudarshana, que está em todas. Esse é inteligente. Oi? Tá, então vamos dar uma olhadinha as perguntas. Tá. E o Ricardo, Alexandre, Gurvagni, que é o entendedor. Tem o Ricardo de Sol, de Osti. Tem o Daniele, o Evandro Anselmo, Tereza, vamos ver, a esposa está aqui também, a Kátia, vamos ver, então uma pergunta, apareceu a pergunta, viva! Podem fazendo perguntas que nós temos ainda uns 15 minutinhos de aula, dá para a gente responder várias perguntas e eu posso estender algum ponto. Então, quem fez pergunta aqui foi primeiro, vamos lá, a Daniele, agora está começando várias perguntas, um minutinho só, vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta apareceu do Ricardo de Ostivieira. Podemos considerar o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, como um filtro mais puro de todo o conhecimento védico? Certamente. Esses dois tipos de literatura são as literaturas mais importantes. A Prabhupada fala que o Bhagavad Gita, ele é as instruções de Krishna, ele é curso de graduação da vida espiritual. Krishna nos dá instruções sobre o conhecimento espiritual, explicando os diferentes estágios do Dharma, como Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana, ele fala sobre todos os sistemas. E o Srimad Bhagavatam, ele explicitamente fala sobre a natureza de Krishna, as instruções de Krishna e a vida de Krishna e suas diferentes encarnações. Por quê que é importante? Porque o serviço devocional não é apenas filosofia, ele é prática. E a prática significa que nós temos que nos ocupar
no serviço de Krishna. Então, o Srimad Bhagavatam descreve, através das diferentes encarnações, como o Senhor apareceu de diferentes formas e também como também ele dá uma amostra de como é Vrindavana no 10º canto, para que nós possamos nos inspirar nessas atividades de Krishna e nos ocupar em servir de Krishna dessas formas, baseado nos exemplos, seguindo aos passos dos Bhagavatas. O Bhagavatam fala sobre Bhagavan, que é Deus, e Krishna, e suas encarnações, e os Bhagavata, que são seus devotos. Então nós podemos ver o Srimad Bhagavatam narra as diferentes encarnações e a vida como que esses diferentes devotos alcançaram a perfeição, como que eles conheceram Krishna, para que nós possamos conhecer. Então isso certamente podemos chamar que é a essência, tá bom? Então agora a Daniele fez outra pergunta, mas quais as literaturas obrigatórias? Vamos assim dizer, que somaria na minha jornada espiritual. Srila Prabhupada fala, 4 livros bastam. Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção. Com esses 4 livros, nós podemos cobrir toda a variedade de conhecimento que é necessário para a nossa vida espiritual. O Bhagavad Gita, como nós colocamos, ele explica claramente o que é Bhakti, distingue Bhakti de outras atividades, como Karma, como Yoga, etc. É importante ter isso bem claro. Agora, o Srimad Bhagavatam, ele já explicitamente nos dá o objeto da nossa meditação, nos dando conhecimento pessoal, o objetivo da personalidade de Deus em suas diferentes manifestações. O Chaitanya Charitamrita também, ele explica o Srimad Bhagavatam, mas dentro da manifestação histórica de Krishna, de novo em Kali Yuga, como Chaitanya Mahaprabhu. O Srimad Bhagavatam, ele é biografia autorizada e as diferentes instruções que Chaitanya Mahaprabhu nos deu. Então, o Chaitanya Charitamrita, ele é o curso de pós, ou seja, o Bhagavad Gita é o curso de graduação, o Bhagavatam seria o mestrado, o Srimad Bhagavatam já seria o doutorado da vida espiritual. E você vai entrando. E por fim, também, complementando aquilo que nós encontramos do Srimad Bhagavatam, nós podemos encontrar no Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, que ele entra em detalhes, nuances, explicando muitas coisas, em mais detalhes sobre a natureza de raça, a natureza do serviço devocional, o que é o Tama Bhakti, o que é o serviço devocional. E este livro, chamado Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, ele foi traduzido e apresentado para a gente de uma forma muito acessível por Srila Prabhupada no seu livro chamado O Néctar da Devoção. Portanto, não há diferença entre o Néctar da Devoção e o Bhakti Rasamrita Sindhu. Então ali nós podemos ver os diferentes tipos de Bhakti, o que é Sadhana Bhakti, quais são as regras do serviço devocional. Por isso Srila Prabhupada chama ele Manual de Bhakti. Manual de Bhakti. E como que esses diferentes sadhanas, tem sadhanas, Vaidhi sadhana, Raga sadhana, Raganuga sadhana, e depois fala também sobre Bhava e Prema. Então explicando a diferença entre Bhava e Prema, aí entra o conhecimento sobre as raças, como que as emoções elas são cultivadas e desenvolvem. Então, esses 4 livros que Srila Prabhupada, por sua misericórdia sem causa, nos deu, é suficiente para que nós possamos sermos orientados na vida espiritual. Então, essas literaturas, para nós, são literaturas obrigatórias que devemos ler prioritariamente a todas as outras. Claro, Srila Prabhupada também queria que estudássemos outros livros, dos Goswamis, etc. Mas primeiro nós temos que conhecer esse livro Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e Néctar da Devoção. Ele pode ser estudados paralelamente, não precisa ser um depois do outro, pode estudar todos eles paralelamente. Por isso que as nossas aulas nos templos são dessas literaturas, tá bem? Então, agora vamos dizer sobre quais as literaturas obrigatórias, certo? Agora, Parabhyoma Prabhu está perguntando a diferença entre Upasana Kanda e Vedanta. A diferença
é que Vedanta, ele pode incluir Jnana Kanda e o Upasana. O Upasana Kanda é a parte Bhakti da literatura védica. Não só a parte Bhakti explícita que Chaitanya Mahaprabhu, que a nossa tradição nos dão de Bhakti como serviço devocional, mas também o estágio inicial de Bhakti como meditação do Senhor Vishnu, meditação na superalma, que também é considerado Bhakti, mas é mais uma Bhakti de meditação, que é utilizado em algumas sampradayas. Então, agora, Vedanta é uma palavra que indica qual é a conclusão do conhecimento védico, que é exatamente entender a verdade absoluta, que existe uma verdade acima de tudo. Então, como nós lidamos com essa verdade absoluta, os impersonalistas, os seguidores do Advaita, consideram que essa verdade absoluta é apenas impessoal. Agora, os Vaishnava consideram que essa verdade é absoluta. Por isso que o nosso Vedanta Vaishnava, por isso que nós somos da família de Bhakti Vedanta. Nosso Vedanta é Bhakti. Então não há diferença nesse sentido entre Vedanta e Upasana ou Vedanta e Bhakti. Tá claro? Então podemos passar para outra pergunta. Agora está aparecendo as perguntas. Agora dá gosto de poder responder as perguntas. Então a Sarvesha está perguntando: estando fixo no serviço devocional, cumprido o sadhana bhakti, o devoto tem acesso às bênçãos de misericórdia, mesmo que ainda tenha alguns anartas. Sim. Se a pessoa tem a misericórdia do mestre espiritual, se ela está satisfazendo o mestre espiritual, então mesmo na nossa imperfeição, o devoto tem que orar assim. Na verdade, há uma prece muito bonita no Srimad Bhagavatam, que o devoto ora assim: ó Krishna, eu sou tão caído, desavergonhadamente ainda estou me ocupando no serviço devocional, cheio de contaminação, cheio de desejo. O meu coração ainda está, devido à minha vida desavergonhada de muitos nascimentos, nos ocupando no serviço em atividades pecaminosas, materialistas. Eu estou cheio de desejo, mas por favor, não me chute, não me jogue fora. Mesmo contaminado, deixe que eu continue a servi-lo para que um dia eu possa me tornar perfeito. Então, se nós temos essa determinação de não abandonar o serviço do mestre espiritual, de não abandonar a missão do mestre espiritual, entende? Claro que devemos ser muito cuidadosos para não sujar a missão do mestre espiritual com nossas contaminações, entende? Por isso o devoto ele tem que ter essa humildade, entender a sua condição e sempre estar orando para que eles possam se purificar, e ele sempre estar assim tentando se esforçar, mas o fato dele não ser perfeito não mostra ele longe. E geralmente o mestre espiritual, Krishna e seus devotos puros, eles são compassivos com os mais caídos, não? Patita Pavana. Srila Prabhupada, imagina se Srila Prabhupada fosse considerar que nós fôssemos perfeitos. Então ele nos permitiu que nós nos ocupássemos em sadhana, no serviço a Krishna, mesmo na nossa condição. E, por exemplo, nós sabemos que para adorar Radha e Krishna, a pessoa não pode, ela tem que ter certa qualificação. A Srila Prabhupada, mesmo assim, nos ocupou. Tem até uma famosa prece, o devoto viram o Prabhupada orando para a deidade de Rukmini, do Arkadish, em Los Angeles. Krishna, por favor, meus discípulos são os mais caídos, são os mais broncos que existem, mas por favor, aceite o serviço dele, purifique o coração. Essa é a misericórdia de Krishna. E nós ainda assim podemos nos ocupar na sombra do serviço devocional, podemos nos purificar, nos abrigar na sombra dos santos nomes, porque mesmo a sombra nos purifica e vai nos tornar aptos a ocuparmos no serviço devocional da forma pura, e aí Krishna vai se manifestar. Então, Krishna vai se manifestar. Por isso perguntaram a Srila Prabhupada: quanto tempo demora para me tornar um devoto puro? Ela falou: depende de você, pode ser instantaneamente, ou pode demorar vidas, depende da sua disposição que você está em se render a Krishna. Entende? Então, mas ainda assim, nós devemos ocupar o serviço devocional e a misericórdia de Krishna vai vir. Se existe uma coisa que nos afasta disso, só existe uma coisa que é perigosa: Vaishnava aparada. Se nós começamos a ofender os devotos é a única coisa que pode destruir o mérito que nós alcançamos na vida. Então, por isso se o devoto manter essa humildade, mesmo na sua posição caída, ele vai avançar.
mas ele se torna arrogante, ofensivo, coitado, a sua vida espiritual não vai ser. Entende? Por isso porque o serviço devocional, ele é feito sob o abrigo de Radharani, que é a nossa mãe da devoção. Mas existe uma coisa que é chamada aparada. Essa palavra aparada é ofensa aos devotos. E a palavra parada é interessante, ele diz apa, aquilo que nos afasta de Radha. Aparada, aquilo que nos afasta de Radha, é exatamente isso. Tá? Então, se nós somos cuidadosos para isso, não vai ter problema. Então, o Badarik Gonzalez perguntou, né, por que se diz que Bhakti também é semente? Porque no começo, Bhakti Lata Bidya. Quando nós somos iniciados pelo mestre espiritual, ou quando nós nos abrigamos na associação do serviço devocional, em sadhusanga, na associação com os devotos, entende? Nos é plantado no nosso coração essa semente. E essa semente, ela pode ficar ali, se nós não cuidarmos dela, se nós não... Assim como, por exemplo, você faz uma horta em casa, você semeia ali, mas não coloca água. Você semeia ali, mas na medida que as sementes começam a nascer, você não arranca as ervas daninhas. E aquela semente, quando ela começa a brotar, ela é sufocada pela... Então, por isso, então não basta receber Bhakti Lata. Qualquer pessoa que se abrigue nesse movimento da consciência de Krishna vai receber Bhakti Lata Bidya. Chaitanya Mahaprabhu, ele já arrombou o armazém de amor puro por Krishna, tornando acessível a todos. Então, ninguém vai ficar fora ouvindo Mahamantra, lendo essas literaturas sagradas que são os livros de Srila Prabhupada. Bhakti, isso aí nos enche de Bhakti Lata. Agora falta a nossa contrapartida. Nós temos que dar a nossa contrapartida, temos que nos esforçar, temos que trabalhar. Tá claro? Então Bhakti, ela vai crescendo, assim como uma semente de uma trepadeira, ela cresce, ela brota, ela volta, aí você tem que se arranjar alguma coisa para ela subir, ela vai subindo, e essa, na medida que você... Então, por isso que o Rupa Goswami explica o processo de... A nossa fé é essa Bhakti Lata. A nossa fé permite que e ela vai crescendo na associação dos devotos, na prática do serviço devocional, no processo de aceitar disciplina para purificar o nosso coração das impurezas, o processo de nos ficarmos estáveis na vida espiritual, o processo de nós assim desenvolvermos um gosto pelas atividades do serviço devocional, pelo gosto de ouvir sobre Krishna, gosto de cantar Hare Krishna, e aí nós vamos desenvolver apego a Krishna, e aí, a partir daí, nós vamos sair da plataforma de sadhana. Claro, não vamos sair da plataforma de sadhana. Sadhana sempre vai continuar, mas só que a qualidade já não é aquela prática, mas não é prática só de regras. Nós já começamos a nos ocupar em bhava, em atividades de amor por Krishna. Começamos a trabalhar o nosso amor, e esse amor cresce, e aí chega prema, aí esta trepadeira, a flor da trepadeira desabrocha. Então, por isso nós temos que entender que Bhakti é uma ciência, por isso no Néctar da Devoção mostra os diferentes processos, como que nós temos que conhecer o que podemos fazer, o que não podemos fazer, como fazer, da maneira como fazer para que essa semente possa se desenvolver. Tá claro? Então, vamos ver se tem mais pergunta. Acho que esta foi a última pergunta. Não, deixa eu ver. Aqui. Já respondia do Prabhu Badarik. Acho que são essas perguntas, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta que sobrou. Às vezes eu passo aqui, a pergunta vai embora. Então, pessoal, eu acho que chegamos na hora da nossa aula se encerrar. Foi um prazer, satisfação passar essa manhã com vocês, falando sobre o Srimad Bhagavatam, me purificando na companhia de vocês.
sendo inspirado no desejo de vocês aprenderem. Então, na verdade, isso é a misericórdia de Srila Prabhupada, que eu possa me purificar aqui, servindo a ele. Entende? Então, acho que é só essas perguntas, tá bom? Então, podemos ficar por aqui. Hare Krishna, até uma outra oportunidade. Hare Bol.